Olá! Você já parou para pensar nesse período em que a gente está mais distante socialmente, o quanto a convivência familiar ela se tornou mais intensa? Essa foi uma realidade lá da tua casa? Hoje eu vou falar um pouco de várias questões que surgem com essa convivência mais intensa que é imposta pela situação mundial, da pandemia. Bom, para quem vive em família e está em casa com todo mundo na sua casa, uma das primeiras questões que surgem são a questão do espaço familiar, né? Como dividir o espaço com muita gente, geralmente, né? Que a gente não está acostumado a estar todo mundo ao mesmo tempo em casa naquele período e num período tão longo. Diferente de umas férias ou de um final de semana, quando todo mundo se reúne e que depois a gente vai ter um tempo de trabalhar, de estudar, de sair de casa, nessa época em que se impõe algo do isolamento, as pessoas tendem a ficar muito mais tempo convivendo no mesmo espaço. E convivendo sem muitas vezes ter que deixar de fazer algumas coisas que elas faziam antes, como trabalhar ou estudar, né? Então, uma das questões principais é essa divisão do espaço. O que é importante a gente pensar nesse momento? É que cada pessoa da família tenha pelo menos um espaço seu, individual, né? E que se tenha momentos que a gente possa ficar em família, ficar como casal também. Então, a gente tem que poder dividir, sejam os espaços físicos, seja o espaço do tempo, né? Quanto tempo eu vou passar eu com as minhas coisas, estudando ou trabalhando, e eu interagindo com a minha família, fazendo a refeição junto. Então, são questões que a gente precisa adequar também quanto a espaço físico e ao espaço de tempo, quanto tempo passar em cada função, em cada atividade. Outra questão é a questão da divisão das tarefas domésticas. Para muitas famílias, antigamente era sobrecarga para uma das pessoas, geralmente a mãe. Hoje que todos estão em casa, é preciso que se redistribuam as tarefas, para que também todos possam contribuir com o espaço que é comum. Então, essa redefinição do que é a tarefa de cada um, ela é importante acontecer nesse momento e quem sabe seja um fruto também para o futuro, no momento em que a gente não tenha mais essa necessidade de estar convivendo, mas que possam mudar e a família se adaptar a um novo formato de divisão dessas tarefas. Outra adaptação que as famílias também têm tido que passar é a questão financeira. Então, muitas famílias passaram por perdas financeiras ou por um enxugamento da sua renda. E nesse período também estão tendo que se readaptar com o que é a sua prioridade, né? No sentido de garantir os cuidados básicos, como alimentação, como as próprias despesas de casa, luz, água, e tendo que deixar de lado outras despesas ou coisas que daqui a pouco nesse momento estão inviáveis de fazer, como os passeios, como atividades extra fora de casa, né? Então, essa adaptação também tem sido necessária nesse período de pandemia. Então, nesse período em que todas as pessoas estão convivendo mais com as mesmas pessoas, reforça a ideia de que a gente tem que continuar se comunicando muito bem, justamente para evitar ao máximo os conflitos. Eles existem, são inevitáveis, mas a gente não precisa estar incentivando que eles aconteçam com tanta frequência. E por isso precisa se ter uma comunicação clara, tanto nas atividades diárias, né? Seja definindo os espaços em que essa pessoa vai estar ocupando, o momento, eu estou trabalhando, então eu preciso comunicar às pessoas que estão vivendo comigo de que esse é o meu momento de trabalho, para que haja esse limite, essa diferenciação entre os espaços. E essa comunicação, ela vai ajudar para que esse período passe de uma forma mais tranquila nessa convivência familiar. Nesse período também a gente tem uma questão de que para muitas pessoas é um período de reflexão quanto a perdas ou quanto a uma crise, né? No sentido de perder espaços de vida, como o espaço de trabalho, o espaço de lazer, o espaço do social, né? E para outras pessoas, esse momento em que a gente fica mais isolado tem sido um momento de se reorganizar ou de ressignificar coisas na vida, de poder entender o que é realmente importante e o que vai se tornar ou vai continuar sendo importante quando isso tudo passar. Importante a gente pensar que são os nossos valores individuais que vão direcionar quais vão ser as prioridades nesse momento e no futuro. Então é importante que a gente se conheça as pessoas que a gente tem à nossa volta para poder valorizar
o que realmente é importante e tornar isso prioridade, seja no momento de crise, como a gente está vivendo em termos mundiais, né, no sentido da pandemia, seja no momento seguinte na nossa vivência, as nossas escolhas de vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Acompanhe que a gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos. Até mais!